Apostasia são acréscimos. É quando a pessoa inventa algo, acrescenta algo, diz, e ainda dizem que é inspiração do Eterno, como se a palavra do Eterno fosse insuficiente. Dizem ainda que é inspiração do Eterno, como se as Sagradas Escrituras fosse falha e precisasse de alguma alteração pelo homem. E não precisa. Ela é perfeita, porque o Eterno é perfeito. O que ele quer é obediência e não sacrifício. Então olha o que ele diz mais aqui. Olha só. Porque não será assim sem que se manifeste, sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe-se e se levanta contra tudo o que se chama Elohim. Que o Elohim, ele não é uma coisa individual, ele é tudo. Do momento que algo passa a pertencer, alguém passa a pertencer a Elohim, é aquela pessoa enxertada no corpo do Mashiach, e ele passa a fazer parte do próprio Elohim. O Eterno, essa questão aqui, não é que o Soten Hamashia, ou o anticristo, ele vai se levantar contra as religiões, não. Ele vai se levantar contra aquilo que pertence ao Eterno. Não contra as religiões. As religiões, a maioria delas não pertence ao Eterno. E vai ter muitas religiões aí. Na época dele. Um ecumenismo, todas uma apoiando a outra, porque tudo é farinha do mesmo saco. Uma não critica a marmelada da outra, porque elas estão fazendo a mesma coisa. Olha só. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Elohim, o Eterno. Ou se adora. Se você adorar o Eterno, se você pregar no nome verdadeiro de Alcha, você será criticado, excluído, condenado e até morto. Já aconteceu e acontece. Olha só. De sorte que se assentará como Elohim, como se fosse Elohim, no templo de Elohim, dentro das congregações, dentro das religiões, no templo de Elohim, dentro das religiões, querendo parecer ser Elohim, querendo parecer Elohim, mas ele não parece. Ele pode até querer, ele pode até fingir, ele pode até manifestar sinais, prodígio, etc., mas ele não consegue, porque ele não é. Por mais que alguma coisa pareça, se ela não for aquilo que deve ser, ela não é. Simplesmente assim. Tem muita coisa parecendo ser a palavra do Eterno, mas não é. Tem muitos que pregam parecendo, e quem olha fala, mas está falando de Deus, está falando de Jesus, está falando do Espírito Santo, mas o Deus deles, o Jesus deles, o Espírito Santo deles, não é o Eterno. Por isso que eles ficam tão furiosos quando se prega a verdade. É como eu já citei, uma vez eu falei para um bispo da religião que eu fiz parte 11 anos e 9 meses, e que me deram um grande calote, me deram um calote terrível. Me deram um calote terrível. Estão lá se passando por super santo, mas tudo que eles fazem está registrado diante do Eterno, e um dia eles vão prestar conta. Me deram um calote, me lesaram grandemente. Mas está na mão do Eterno. Olha só. Olha só. No templo de Elohim, querendo parecer com Elohim. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Não se lembra? O Rav Shaul, o apóstolo Paulo, o emissário Shaul, ele disse que nós temos que nos lembrar do quê? Hoje ele já é um ser humano, ele faleceu, mas a palavra que o Ruach Kodesh ministrou o coração dele está aqui.
E nós temos que nos lembrar da palavra. Nós temos que nos lembrar da palavra. Qualquer congregação, religião que pregue outra coisa, que ensine ou pratique outra coisa que não é a palavra, o eterno não está ali. O compromisso do eterno, a fidelidade do eterno é com a sua própria palavra. Por isso ele diz que mesmo que nós sejamos infiéis à palavra dele, ele será fiel à sua própria palavra. Ele diz para Irmiarro, no capítulo 1, versículo 12 de Irmiarro, de Jeremias: viste bem, Jeremias, preste atenção, Jeremias, não prega nada fora da minha palavra, porque qualquer coisa fora da minha palavra eu não me comprometo, mas eu estou comprometido, eu estou velando pela minha palavra e ela vai se cumprir. Para que ela se cumpra. Olha aí. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Olha só. Agora vós sabeis o que o detém. O que está detendo o Soten Hamatia? O que não está permitindo? Porque pela vontade dos globalistas, da elite, ele já teria tomado conta. Mas por que ele ainda não está atuando? Por que ele ainda não está tomando conta do mundo? Porque o Espírito Santo ainda não foi tirado. Mas cada dia, dia após dia, nós vemos ele sendo tirado. O Espírito Santo, Ruach HaKodesh, está sendo tirado das religiões. Você hoje não vê mais pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E nem mesmo as pessoas buscando serem batizadas com o Espírito Santo. Há uma confusão muito grande. No meio gospel, no meio evangélico, que é o tema do Espírito Santo. Há uma confusão muito grande. Uns dizem que não fala em língua, outros dizem que língua, falar em língua era falar em vários dialetos. E não é. Não é. O apóstolo Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos homens, os dialetos humanos e a língua dos anjos, ou em línguas espirituais, se eu não tivesse a caridade, o amor, nada disso valeria. Mas é impossível. Ele está falando um tempo, supostamente, é impossível uma pessoa que não ama o eterno ser cheio do Espírito Santo. E as pessoas estão sendo ensinadas a ser povo interesseiro e não amar o eterno. Olha só, para a gente encerrar. Porque já o mistério da injustiça opera. Já está operando. O Soten Hamashia não está ainda no mundo, mas já está operando o ministério da injustiça. O mistério da injustiça. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é? O Espírito Santo. Ele ainda resiste. Porque ainda tem pessoas que são cheias do Espírito Santo e com seriedade, com temor, com verdade, ainda age e prega. Existe. Como o profeta Eliarro, ele disse: Pai, só eu restou, que não me dobrei diante de Baal, diante de Senhor, diante do Deus desse mundo. E o Eterno respondeu para ele e disse: fica calmo, meu filho. Fica calmo, a minha palavra não se perderá. Porque eu separei para mim 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal. Então eu sei que eu não sou o único. Existem muitos outros, no mínimo 7.000 pessoas ainda que pregam a verdade. Eu não sou o único. E seria hipócrita se eu dissesse que eu sou o único. Não sou. Mas eu tenho um compromisso com a verdade. Por isso o Eterno diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse quarto vídeo, essa quarta parte desse vídeo, eu vou estar fazendo uma oração. Para que a verdade venha sobre você, para que você não seja enganado, para que você não vire marionete na mão de pessoas sem escrúpulo, sem caráter e seja manipulado, venha sofrer, venha ser de alguma forma lesado. Eu quero orar por você. O Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, vai entrar na sua vida,
Peça isso para o Eterno com grande vontade.